Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estarmos juntos em família. Hoje vou começar o programa com uma passagem bíblica em Isaías 43, de 19 a 21, que se tiver aí a sua Bíblia em casa, por que não abrir e acompanhar-me? Que diz assim: Eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Dar-me-ão glória os animais selvagens, os chacais e as avestruzes, pois tereis feito jorrar água no deserto e correr arroios na estepe, para saciar a sede do meu povo, meu eleito. O povo que formei para mim contará meus feitos. E hoje o nosso tema vai ser sobre o Tecendo o Fio de Ouro, itinerário para o autoconhecimento e a liberdade interior, em que temos aqui os membros da comunidade Shalom que nos vão falar sobre este itinerário. Eu não vou falar dele porque elas estão aqui para falar, não é para eu falar. E temos aqui a Natiele Lima, bem-vinda, que é responsável de missão de Almada, certo? Sim. E temos aqui a Célia Soares, da comunidade católica também Shalom, de Almada, Setúbal. Exatamente. Sejam bem-vindas ao nosso programa. E, antes de começarmos a nossa conversa, a falar sobre o Tecendo o Fio de Ouro, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido as nossas convidadas a orientarem para nós. Eu escolhi uma oração que faz parte do Tecendo o Fio de Ouro, que diz: Chorando, Francisco disse um dia a Jesus: Amo o sol, amo as estrelas, amo Clara e as irmãs, amo o coração do homem, amo todas as coisas belas. Ó meu Senhor, me deves perdoar, pois só a ti eu devia amar. Sorrindo, Jesus respondeu-lhe assim: Amo o sol, amo as estrelas, amo Clara e as irmãs, amo o coração do homem, amo todas as coisas belas. Ó meu Francisco, não deves mais chorar, porque eu amo aquilo que tu amas. Amém. São Francisco de Assis, Rogai rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, para quem está lá em casa, quem é Natiele e quem é a Célia? Pronto. Vamos começar. Força, Natiele. Natiele, esse nome muito fácil, mas eu sou natural do Brasil, natural de Fortaleza, ali no Ceará, no Nordeste. Sou missionária da comunidade Shalom, da comunidade de vida, que são os irmãos que deixam tudo, né, para seguir a Jesus Cristo, esse tesouro que nós encontramos. E já estou em missão há cerca de 10 anos, mas cá em Portugal, mais ou menos 6 anos. Vivi em Braga, depois fui em missão para Cabo Verde e cá retorno a Portugal. E vivo, né, essa vida entregue. Tenho 27 anos, nova, mas graças a Deus, já há alguns anos de comunidade. Célia? Eu sou a Célia, sou oriunda da Cova da Piedade, Almada. Sou da comunidade Aliança, da comunidade católica Shalom, da missão de Almada, de Setúbal. Em que momento da sua vida é que conhece o Tecendo o Fio de Ouro? Foi em 2017, quando eu já conhecia a comunidade em 2011, numa outra formação. Mas só em 2017 é que eu conheci esta formação do Tecendo o Fio de Ouro. Foi uma formação que os irmãos deram na paróquia da Cova da Piedade, de onde eu venho, e foi aí que eu tive uma grande experiência com esta formação. Que mudanças é que este itinerário traz para a sua vida? Eu tive uma grande experiência a nível da vocação. E foi com o Tecendo o Fio de Ouro que eu descobri que o Senhor me chamava a ser consagrada, mas num carisma particular, que é o carisma Shalom. Eu já era uma mulher de igreja, já era catequista, já tinha muitas funções na paróquia, e sabia, obviamente, que o Senhor nos chama à santidade, a todos nós, não é? Claro. Mas num carisma particular, não fazia ideia. E foi com o Tecendo o Fio de Ouro que eu descobri essa vocação. Podemos dizer que há uma Célia antes do Tecendo o Fio de Ouro e depois do Tecendo o Fio de Ouro. E pode-se dizer que sim. Portanto, eu era
digamos, uma católica normal, como todos nós somos, não é? E hoje sou uma mulher a caminho da consagração. Se Deus quiser, no próximo ano irei fazer os meus primeiros votos no Carisma Shalom. Parabéns, desde já. Se tudo correr bem. Antes de falarmos do Tecendo o Fio de Ouro, vamos entender quem é a comunidade Shalom. Pronto, a comunidade, né, nós somos uma comunidade nova, há 40 anos. Mas como nasceu é a história mais interessante, assim. Mas a comunidade nasceu lá em Fortaleza, no Congresso Eucarístico, no 5º Congresso Eucarístico que o Papa João Paulo II foi lá ter. E o nosso fundador era um jovem, como todos os outros jovens, com 20 anos, quis dar uma prenda, né, um presente, foi convidado a dar esse presente ao Papa, no ofertório. E ele não sabia o que dar, e o Espírito Santo suscitou ele dar a vida dele, ofertar a vida dele pela evangelização dos jovens. E aí onde tudo começou, na oferta de vida, né, no ofertório. E a partir do ofertório, nós a rezar, né, ele também a rezar e perguntar como seria essa evangelização dos jovens, pensou em fazer esse pequeno café com uma livraria, né, nós num desejo também já de alcançar algo mais profundo pelos livros, pela leitura, mas também uma evangelização mais jovem. Nasceu o nosso primeiro café em 1982, onde os jovens iam ali ter conosco no café, tinham um chamamento, tinham uma experiência com a pessoa de Jesus e também queriam ser esses evangelizadores. Hoje a comunidade Shalom, nós somos membros consagrados, leigos consagrados e está espalhada no mundo todo. Nasceu no Brasil, mas graças a Deus não tem só brasileiros, não é uma comunidade bem universal. Sim. Assim. Nós já estamos em 30 países e pronto, nesses 30 países também em algumas cidades, né, em mais cidades do país. É um pouquinho da comunidade. Graças a Deus, no nosso lugar, vamos encontrando assim na igreja, né, essa forma de evangelizar nova, diferente. E com os jovens nós encontramos as famílias, encontramos os pobres, um pouquinho. Qual a vossa missão? A nossa missão é levar a paz ao coração do homem, de todo homem. Nós falamos do jovem, mas é levar a paz ao coração de todo homem. Nossa espiritualidade, né, o fundamento da comunidade passa pelo ressuscitado que passou pela cruz. Nós trouxemos um pouquinho do nosso ícone, essa experiência do ressuscitado que nos faz chegar ao coração do homem, essa paz que não é só a ausência da guerra, mas é a paz, né? Pronto, a paz do coração do homem, que é encontrada pela força do ressuscitado. Vocês, à semelhança da Canção Nova, não usam hábito, mas têm uma particularidade, que é o tau. Isso. Expliquem-nos um bocadinho da presença do tau. O tau, o tau é o símbolo franciscano, não é? De São Francisco. São Francisco de Assis é um dos nossos patronos, juntamente com Santa Teresa d'Ávila. E é um sinal de pertença. Portanto, onde virem um tau, tem aqui esta gravação que diz Shalom, é em hebraico. Onde virem este símbolo, está um membro da comunidade católica Shalom. Portanto, este é o nosso hábito, é um sinal de pertença. E a diferença é o fio. Cada Exato. fio representa uma fase, uma etapa. Nós começamos como postulantes na comunidade, não usamos tal, né? Estamos em formação. Sim. Depois recebemos, a comunidade de aliança recebe esse fio cinzento e nós da comunidade de vida, quando somos discípulos, recebemos o fio creme. Mais creme. E agora eu estou com castanho, porque eu já sou consagrada definitiva. Sim. Depois do definitivo já não muda a cor. Muda. E a Célia vai consagrar para o branco. Muito bem, que aí as pessoas já entendem. Exato. Onde estiver um missionário Shalom já sabe que tem o tau. Isso. É uma responsabilidade. É verdade, é verdade. Qual a ligação do Lava Pés com o início da comunidade? Foi essa oferta, nós dizemos que é muito essa oferta, né, aos pés do Papa São João Paulo II, assim, no desejo de, lavar também os pés da humanidade, mas nossa ligação maior é muito com o ofertório também, né, lavar os pés no ofertório, estar ali, entregar a vida no ofertório. Fundadores, quem são? Moisés Azevedo e é a cofundadora Amy Nogueira. A Amy Nogueira até fez o livro, né? Sim, ela é uma sim. das escritoras. Como é que nasceu então esta formação do Tecendo o Fio de Ouro e qual a razão para o nome? Porquê o nome Tecendo o Fio de Ouro? Nasceu da necessidade que a comunidade foi verificando ao longo do tempo
porque uma das coisas que nos caracteriza, peço desculpa, nós, quando acompanhamos, evangelizamos, fazemos um acompanhamento das pessoas, portanto, rezamos por elas. E aliás, até na fundação da lanchonete, do café, era esse mesmo o propósito, evangelizar e acompanhar as pessoas. E nesses acompanhamentos foi-se verificando haver uma grande falta de sentido de vida e sentido da vida nas pessoas, que ainda hoje é característica da nossa sociedade. Então houve esta necessidade, porque também foi o Espírito Santo que suscitou isso no coração do nosso fundador, de que havia esta necessidade de formação. E é constituído então um caminho, lhe chamamos o Ordo Amores, do qual o Tecendo o Fio de Ouro faz parte. Tecendo o Fio de Ouro, nós dizemos que temos uma ligação, um fio que liga o coração do homem ao coração de Deus. Mas este é um particular porque é em ouro. O ouro que é precioso, é o metal mais precioso, não é? E para não quebrar, porque é de difícil quebra, não é? Quando nós, inclusive, os sacerdotes, quando nos atendem em confissão, dizem o pecado venial é aquele que desfia o fio e o pecado mortal é o que quebra esse fio. O fio de ouro é aqui construído, nesta formação, de forma a ser duro e ser, portanto, inquebrável. Sim. E daí portanto, este nome. Também a necessidade de trabalhar a história de salvação das pessoas, de fazer esse caminho. É isso mesmo. O fio de ouro traz muito essa característica de olhar a história, né? Olhar a história com um olhar de fé e de esperança naquilo que se é construído a partir da sua vida. Assim, nós não deixar passar, não esquecer o que foi mal, mas, pelo contrário, olhar com olhar de fé e permitir que aquele percurso nos ilumine, não é? Ilumine todo o ser humano, não importa a idade, assim, mas seja essa iluminação daquilo que se viveu para um novo homem, para aquilo que se quer ser, né? Quem pode fazer esta formação? As pessoas também que estão no estrangeiro, distantes, podem fazê-lo? Todas as pessoas que podem fazer o fio de ouro. No estrangeiro, nós no Governo Geral, portanto, na Diaconia, a partir de Fortaleza, temos já uma plataforma com uma resposta online desta formação. Até a nossa cofundadora que faz esta formação. Mas o desejável é que, de facto, seja uma formação presencial. Sim. Devido a essa característica, porque nós também na formação fazemos essa dinâmica e esse acompanhamento também. Todas as pessoas, desde que não estejam, até porque o fio de ouro não é uma terapia. Sim. Portanto, uma pessoa que esteja com algum seguimento a nível psicológico não convém fazer esta formação. Mas todos partilham. Idades sugeridas para este curso? Nós falamos muito a questão da maturidade, assim, eu acho que é um curso. Eu fiz o fio de ouro, eu tinha apenas 18 anos. Eu acho que se eu voltar a fazer hoje, que é o desejo do meu coração, porque é quase inacabável, mas é ter uma maturidade para perceber a sua vida, para perceber o que não correu tão bem, eu perceber o que é que eu preciso evoluir, né? O que é que eu preciso estar. Então, assim, os 18 anos, porque já é uma idade que o jovem já está a avançar, já está a passar para uma nova vida, uma nova perspectiva, mas nós falamos muito desse tempo de maturidade. Se a pessoa percebe que tem maturidade para fazer, o fio de ouro está aberto, né? Este curso ele pode ser aplicado de que forma? Em grupo, individual? Qual é a melhor forma de aplicação? Ele pode ser feito em formato de formação, portanto, em 8 semanas, uma vez por semana, ou em formato de retiro, 5 dias. Ele pode ser assim aplicado. Já foi feito das duas formas. Nós, no Centro de Formação da Missão de Setúbal, já fizemos desses dois formatos. Sim. É. Inclusive já vieram já aqui também aqui, aplicar. Exatamente, exatamente. Qualquer pessoa, independentemente da sua fé, pode fazer esta formação?
Sim. Sim, assim, o fio de ouro ele é muito embasado também na fé católica, Sim. então vai ter todas as características da nossa fé, não é? Mas, pronto, pode se fazer, mas a pessoa vai, querendo ou não, estar muito, ter contato com essa espiritualidade, né? Com o catecismo, com o magistério da igreja, mas se a pessoa tem o desejo... Se tem o coração aberto. Aberto, exatamente. Sim. Nós também estamos abertos. Sim, claro. Sabendo que a formação é dada muito em adoração. Sim. E de mão dada com a Nossa Senhora. Portanto, pronto. se estão de coração aberto para isso, Meio são caminho bem-vindos. andado. Isso mesmo. Há bocado falaram que o Tecendo o Fio de Ouro é um dos blocos do caminho Ordo Amoris. O que é isto do Ordo Amoris? É o ordenar para o amor que é a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, ordenar é um caminho que é feito ordenar toda a nossa vida, desde a nossa concepção até um dia. Sim. E isso por isso é que não acaba, não é? Porque nós ainda cá estamos neste percurso. Ordenar para o amor, portanto, dar este sentido à nossa existência sempre sob o olhar de Jesus Cristo. E que outros blocos é que tem para além do Tecendo o Fio de Ouro? São 5 formações. A primeira é o Ex Precioso, que é um curso mais curto, mais pequenino, 10 dias, que é de oração e também tem o final de semana de curso. Nós temos o Curados para Amar, que é um curso mais silencioso, que são dias de retiro mais silenciosos. Aí depois o próximo é o Fio de Ouro, o quarto, Liberdade Interior, e o último que nós chamamos, e não precisa ser nessa ordem, mas nós colocamos essa ordem porque facilita, é a Maturidade Humana. Então são 5 cursos desse percurso Ordo Amoris. É possível fazer este caminho apenas com um livro ou precisa de ter um acompanhante ao longo de todo o percurso? É sugerido, porque já fizeram, né? Já houve tentativas de se comprarem o livro e tentar fazer e não resultou. Sim. Não resultou, precisamente pela característica do acompanhamento e porque é uma caminhada que este livro sugere sempre à luz do Espírito Santo. E é muito particular que seja necessário alguém que possa acompanhar, não é? O que leva tantas vezes algumas pessoas a desistirem ou recomeçar vezes sem conta este caminho? Acho que a minha experiência é essa. Também. Depende muito dessa maturidade, assim, porque cada tempo nós temos algo novo, né, para ser colocado, para ser tecido esse fio de ouro com o meu relacionamento com Deus também. Sim. Então, assim, naquele meu período inicial, que foi com 18 anos, existia algo que Deus queria construir e eu parei por ali, porque era algo muito profundo, muito intenso e precisava de um tempo maior de oração, de reflexão, de acompanhamento. E depois eu voltei a fazer novamente com outro tema, com outro assunto. Mas é mais ou menos isso, depende do que Deus está ali a tecer em nós, não é? A trabalhar em nós. Perseverança é a palavra ao longo deste percurso? É, sem dúvida. Sem dúvida. E eu tenho essa experiência. Eu logo desde o início percebi que não ia ser fácil. A vontade, obviamente, era desistir. Mas eu pensei, não, se o Senhor me chamou aqui, porque eu senti muito forte que tinha que fazer esta formação, alguma coisa vai acontecer. Então é melhor ficar. Mesmo que não faça tudo como é desejável, mas eu vou continuar. E graças a Deus eu tive esse discernimento de continuar e, de facto, depois foi quando tive a grande experiência da vocação. Sim, perseverar custa o que custar. Exato, isso mesmo. Com esperança, com esperança, esperança. Exatamente. E isto também nos vem a ensinar a lidar com a nossa vida, a não desistir nas dificuldades, nos imprevistos, nos impasses que a vida nos traz, mas sempre perseverar e a ter essa esperança. Exatamente. Essa formação também vem trazer essa boa nova ao coração do homem e da mulher que fazem o Tecendo o Fio de Ouro, não é? É isso mesmo. Esta formação tem alguma ligação à logoterapia? A logoterapia é uma linha da psicologia, não é? Que fala do autoconhecimento e, de facto, é por aí que ela vai, mas sempre, obviamente, à luz do Evangelho e da magistério da Igreja. Sim. Nós falámos há bocado que o Tecendo o Fio de Ouro é importante porque trabalha também a história da pessoa. Porquê é que é
tão importante o ser humano trabalhar a sua história e não simplesmente esquecê-la? Nós temos assim essa graça, né, de como cristãos ter um olhar de fé diante daquilo que Deus está a fazer em nós e não só viver uma vida pela consequência, né, a consequência do meu passado, a consequência daquilo que eu vivi, mas esse olhar de fé, né, esse olhar para a nossa história com esperança, com gratidão, né, porque Deus fez muito, né, fazer Sim. memória da gratidão que Deus faz, assim. Então, viver esse percurso, né, olhar a nossa história, né, voltar à nossa história para que nós tenhamos também a gratidão diante de tudo que vivemos, de tudo que passou, para também viver essa nova etapa com gratidão. É o olhar de fé, o povo que saiu do Egito, Sim. né? E é um olhar reconciliado também, não é? Que é importante nós nos reconciliarmos com as pessoas que foram passando ao longo da nossa história e com os acontecimentos também, não é? Sim. Porque muitas pessoas se deixam determinar pela história, mas ela não pode ser determinante na nossa vida, não é verdade? Exatamente. O que muitas vezes é revelado quando começamos a escrever a nossa história? Esta pergunta é muito difícil. Vai da vida da pessoa, cada um tem a sua história de vida e ninguém tem uma história de vida idêntica à do outro, não é? Portanto, e como o fio de ouro é sempre feito com o Espírito Santo mesmo, o Espírito Santo vai revelando. Sim. Por isso não se pode dizer que eu no fio de ouro vou rever toda a minha história, vou viver, ter uma experiência muito grande com o perdão. Não, o Espírito Santo é que vai. No meu caso foi a vocação, eu não trabalhei mais nada no fio de ouro. Por exemplo, trabalhei o perdão noutra formação, que já falámos, o Curados para Amar. E, portanto, aí não se pode dizer o que é que vai acontecer, porque é o Espírito Santo que vai suscitar. Exatamente. Qual a razão para muitas pessoas, já descendo o fio de ouro, se depararem com factos da sua história que elas nem faziam ideia ou que nem se lembravam? Lá está, é à luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que lhes faz recordar, as faz pensar naquela situação que elas já não recordavam e ficam realmente a pensar o porquê de ter acontecido. Pronto, lá está. Aí entra também uma característica muito de um caminho que entra no fio de ouro, que é o PVP, nós olharmos para tudo aquilo. O meu foi muito marcante, a realidade da minha história, né? Olhar a minha infância, sobretudo, olhar um pouco a minha infância. Eu percebi ali na minha infância que existiam traumas que talvez eu nem lembrasse ao ler, ao recordar, estar diante do Senhor. Ele me fez perceber que ali existia algo que eu precisava ser perdoado, que precisava ser tocado. E no acompanhamento ali a falar, eu percebi quem eu precisava perdoar, quem precisava ser, né, eu precisava falar, qual o momento da minha infância que eu precisava ali falar mais, ouvir mais dos meus pais. E a partir dali começar um caminho de PVP, que é um caminho que a gente faz de novo compromisso. O que é que eu vou fazer com isso que eu estou a ver? O que é que eu vou fazer com essa cura que precisa ser realizada? E aí começa a nascer o novo homem, não é? A partir desse olhar. Não é simplesmente escrever. Não. Tem essa parte, o que é que eu vou fazer com tudo isto? Exatamente. Que passos eu vou dar? Como é que é feito este percurso e que etapas é que são seguidas? Assim, nós falamos já um bocadinho, né? Esse percurso, ele mesmo assim, tem conteúdos formativos, mas, sobretudo, além da formação, é um percurso oracional. A graça de vivermos algo novo e algo tão profundo na igreja é termos Jesus Cristo. Então, a experiência de estarmos diante de Jesus, assim, é um caminho que nós podemos fazer de 8 semanas, como também já tinham partilhado, mas é muito esse caminho também, é uma decisão pessoal. A pessoa precisa escolher e se determinar, porque, pronto, é na leitura e na escrita que vai se fazendo o fio de ouro, né? Eu vou tecendo com Cristo ali aquela história quando eu vou escrevendo, quando eu vou fazendo memória. Qual o motivo para se dizer que temos de ter um coração aberto e fazer esta formação de dentro para fora e não de fora para dentro? É no amor. Isso tem uma frase do nosso fundador, ele próprio, a referir-se mesmo até ao nosso carisma. Portanto, é de dentro para fora, tem que partir do amor, tem que partir do nosso coração. Acho que a palavra que nós lemos no início também falava que leva ao deserto, né?
Às vezes nós achamos que vai ser algo fora, vai ser uma postura que vai ser mudada, algo muito superficial. Mas o desejo é que realmente a gente tire esse olhar superficial que já está em tantos lugares, nós temos oportunidade de ver algo superficial de tantas formas, mas ir para o interior, ir para o deserto, para que o Senhor faça jorrar arroz na estepe, né? Fazer jorrar um novo no nosso coração, no deserto que talvez a gente nem pare para olhar um pouco para nós interiormente, né? Então é esse caminho muito pessoal, interior, que nós vamos vendo o novo brilhar, né? A vida nova brilhar. Pois é, e a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Se já está com o desejo de fazer o Tecendo o Fio de Ouro, procura a comunidade de Shalom. Temos em Braga, temos em Almada e em Lisboa. Então procure os membros, dirija-se até lá para ver o que é que pode fazer e quando é que pode fazer este retiro, quando é que pode começar a fazer esta formação. Mas ainda não terminou, vamos esperar pela segunda parte. Até já. Até já. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Vou começar com uma frase de Santo Afonso de Ligório que diz assim: o amor é como um laço de ouro que une os corações de quem ama e de quem é amado. Encontra-se no Tecendo o Fio de Ouro. Eu quero que vocês comentem esta frase de Santo Afonso. É exatamente aquilo que já falámos, não é? De ser o fio que liga o nosso coração a Deus. Este fio, este elo que se cria e que aqui se quer de ouro. Ao longo deste percurso, a pessoa é chamada a ter coragem. E também, ao longo da sua história, nós somos chamados a ser corajosos. E se nós formos a olhar para a história de salvação do povo de Deus, foi um povo corajoso que foi chamado a ter essa coragem. Porquê esta coragem? É um caminho que nós iniciamos e nós não sabemos onde vamos terminar, porque realmente é um percurso mais longo, esse caminho de tecer em nós esse fio de ouro. Eu acho que a coragem faz parte, é uma virtude também, né? Uma graça, e é pronto, essa coragem nessa esperança, né? Um olhar de esperança, a coragem de eu vou chegar em algum lugar, né? Eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue, né? Onde eu preciso chegar para ser uma pessoa melhor, um homem melhor, uma família melhor. Então, essa coragem de dar um passo de cada vez, né? Não achar que está acabado, eu comecei, isso não é para mim, mas ter a coragem de também descer na profundidade assim, da sua história. Vai ter coragem de olhar para traumas, ter coragem de olhar para pessoas que nos feriram, coragem, né? Sim. De pronto, perceber-nos mesmo nesse olhar para a nossa história, mas ter a coragem de, pronto, eu preciso reviver, eu preciso, né, pela luz do Espírito Santo, olhar ali aquele tempo e aquele percurso que não foi tão bom, né, que me magoou, mas pronto, com o olhar de que Deus pode curar, né, que aquilo já não vai ser mais uma memória ruim, mas pela coragem de eu descer naquilo, eu vou viver algo novo, né, a partir desse fazer memória. Eu não sei lá no Brasil, mas aqui em Portugal nós deparamos com muitas pessoas que ficam anos e anos e anos sem perdoar e sem falar com aquele familiar. A Célia deve saber dessa realidade. E eu já vi aqui, nós já fizemos também o Tecendo o Fio de Ouro, a comunidade também trabalha a história, quando nós começamos a fazer caminho vocacional, de pessoas que estavam mesmo bloqueadas e que depois de começarem a fazer este caminho de formação, parece que há um desbloqueio e a pessoa volta-se a reconciliar passado anos e a face das pessoas até muda. Fala-nos dessa realidade, dessa importância, porque aqui em Portugal isso tem muito, não sei no Brasil, Sim. Mas aqui acontece muito isso. Sim, porque a pessoa aqui é convidada a dar um novo olhar ao acontecimento que fez com que houvesse bloqueio, porque essas pessoas estão bloqueadas e todo esse bloqueio condiciona a sua vida, não é? Não é só o facto, pode ser no caso de não falar mais com a pessoa, Sim, pronto, sim. mas pode haver outros bloqueios que ainda são piores, mesmo na sua própria vida. Eu não sou capaz de fazer isto, portanto eu não vou por ali, não é? E de facto nesta formação a pessoa é convidada a dar um novo sentido àquilo que lhe aconteceu. Não vai passar,
Aquilo Sim. não vai apagar da sua história. Isso é importante as pessoas saberem, isso não se vai esquecer. Exatamente. Portanto, não vai acontecer, olha, um passo de mágica e aquilo afinal não aconteceu. Não. Vai lá estar na mesma. Sim. Vai continuar a fazer parte do seu passado. Mas já não vai doer. E com outro significado. E com outro É significado. o chamar-se ressignificar a história. Exatamente. E é muito belo mesmo quando falavas, né? As pessoas, elas passam por esse percurso e realmente é um novo olhar, né? E a pessoa muda mesmo. Nós falamos que às vezes as pessoas chegam meio que bicho do mato, não fala com ninguém, com a cabeça para baixo. E ao percurso, né? Sobretudo se faz com 8 semanas, e se já participa de algum encontro nosso, de algum grupo, nós vamos vendo algo realmente novo. A pessoa começa a sorrir mais, porque às vezes tem um bloqueio ali, pronto, no relacionamento, né? Não consegue se relacionar. E a partir desse olhar, né, do perdão, da reconciliação consigo mesmo, porque às vezes a gente fala muito de um percurso de reconciliação com o outro, né, com a história, Sim. mas o que nós vamos tocando muito, sobretudo também aqui em Portugal, é que as pessoas também precisam se perdoar. É verdade. Acho que o fio de ouro, né, e também essa experiência de Deus que nós damos, que nós recebemos, é também em nós algo que vai nos construindo também para a aceitação de quem eu sou. Sim. Né? Esse reconciliar-nos conosco mesmo. E por isso que nós vamos tendo um novo brilho, um novo olhar, né, uma nova postura diante da vida. Como é que é para vocês, missionárias, verem a eficácia desta formação, a eficácia do carisma da Shalom, a eficácia sobrenatural do carisma Shalom na realização deste percurso do Tecendo Fio de Ouro nas pessoas, ver essa transformação nas pessoas, eu digo até esse desabrochar. Como é que é? O próprio carisma Shalom é um dom de Deus. E é uma profecia, aquela passagem de Isaías que leu no início do programa, é exatamente a palavra que o Senhor deu ao nosso fundador, que faz parte da Obra Nova. É uma profecia de Deus para o mundo, para a Igreja, não é? E, portanto, ver esse desabrochar das pessoas é ver o carisma a funcionar. Sim. Sempre sob a ação do Espírito Santo. Eu sinto assim uma gratidão muito grande da parte de Deus, assim, de escolher nós que estamos também no caminho. Eu acho que a maior graça também é de, à medida que nós vamos dando, nós vamos recebendo muito. À medida que nós vamos dando a formação, vamos tocando na vida das pessoas, nós vamos também recebendo imenso de Deus. Então, é uma gratidão, assim, a certeza de que vale a pena, né? Mesmo às vezes é muito doloroso ver as pessoas passando também por desafios, né? Sim. Passando por algo que não seja tão bom passar, mas é muito gratificante. Eu tenho a alegria de ter a Célia na comunidade por conta do Fio de Ouro. Sim. Então, assim, as pessoas que descobrem também um lugar na igreja, né, um lugar na sociedade, se encontram como leigos também, que constroem uma igreja. Acho que a gratidão, assim, de fato, né, existe algo que atrai e não somos nós, porque nós somos muito limitados, é Deus. Então, por meio de algo tão simples e tão concreto também, Deus se utiliza, né, para, Ave Maria, renovar realmente as famílias, né, as pessoas. Falem-nos do feedback das pessoas aqui em Portugal em relação ao Tecendo Fio de Ouro. Aqui na Canção Nova nós sabemos que quando nós aplicamos, claro, nós promovemos, vocês aplicaram. As pessoas gostaram imenso. Sim, e gostam muito. Vê-se que as pessoas inicialmente não sabem para o que vão e à medida vão tendo essa coragem, poucas são as desistências. Sim. Pouquíssimas mesmo. Muitas vezes até condicionados mais por questão do tempo a nível profissional. Sim, sim. Não porque, afinal, não é para mim. Não. Eu, pelo menos desde que estou no centro de formação, e já foram várias os cursos que demos, e as poucas desistências foram sempre por questões profissionais que não dava mesmo possibilidade. Mas é muito gratificante depois o feedback que nos dão.
pessoas que ficam maravilhadas com o livro dizem, o resto da minha vida, eu vou ler este livro o resto da minha vida. Isto não termina aqui, porque as próprias pessoas depois ficam mesmo com a noção. Isto não termina aqui, sim, obviamente, não é? Porque isto é a história da nossa salvação, é a nossa vida que está aqui. Portanto, nós ainda estamos vivos, portanto, não acaba só no último suspiro. Estamos em construção, estamos não em construção, é verdade? Exatamente, e é muito bonito. Exatamente, nós estamos também a descobrir também qual é a melhor forma, né? Existe também essa forma online, existe a forma presencial, qual é a melhor forma, né? Aqui em Almada, né, onde nós aplicamos o curso, nós realizamos em 8 semanas. Aí justamente as pessoas às vezes se queixam, é pouco tempo, precisamos ter mais encontros, precisamos ter mais tempo, porque às vezes tem pessoas também que chegam na expectativa de ter que terminar o livro, não é essa, né? Então elas vão às vezes, e nós vamos tentando ver a sabedoria, o que nós vamos percebendo, que nós vamos aplicar agora em blocos, né? Propor às pessoas a viverem isso em blocos e não dizer, olha, vamos viver todo o fio de ouro, né? Claro. Vamos viver na parte, talvez seja a sabedoria também para as pessoas não terem tanta pressa, né? Com o seu percurso pessoal. Porque Deus tem umas coisas que Ele tem pressa, mas noutras temos que ir mais devagar, não é? Exato. Uma curiosidade, porque, claro que o Tecendo o Fio de Ouro nasceu no Brasil, começou a ser aplicado para o povo brasileiro, e vêm para cá, para Portugal, uma cultura diferente. Vocês tiveram que fazer algumas adaptações por causa da cultura portuguesa? Não muitas, porque a gênese da formação é idêntica, não é? Talvez a nível de quem está a dar a formação, sim, ter que adaptar um bocadinho o vocabulário, pronto, sim. aí sim, porque somos países irmãos, mas a língua é diferente. Pronto, é só daí nessa questão, sentido, porque de resto tudo é sempre muito seguido pelo livro, portanto não há assim grande diferença. Há bocado falaram em PVP. Foi isso? Sim. O que é isso do PVP? Porque eu acho que as pessoas devem ter ficado assim, PVP, mas o que é isso? Pronto, nós gostamos das siglas. Né? O PVP é o Projeto de Vida Pessoal. E a partir de cada realidade, vou citar, porque eu acho que eu gosto dos exemplos que fica mais concreto as pessoas perceberem, mas é um projeto de vida pessoal onde nós vamos diante do perdão. Então, como eu estou diante do perdão com os meus pais? Eu preciso crescer no perdão. Como eu deveria estar? Deveria estar a viver bem. E o que eu vou fazer para melhorar? E aí coloco o projeto, né? Eu vou visitá-los, eu vou conversar, eu vou fazer uma chamada, isso é o concreto. E a conclusão, eu fiz, né? Estou nesse caminho de PVP. Existe um projeto, porque nós assinamos, nós vemos, né, aquilo concretamente, o que eu preciso dar os passos, né? Então é o PVP, é um projeto de vida pessoal. Por que é tão importante fazer, porque o projeto de vida pessoal, ele não se faz uma vez e ele dura para a vida inteira. Nós temos que ir sempre fazendo, ano a ano, um projeto de vida pessoal. Porque é que é tão importante essa realização desse projeto de vida e nesta questão do Tecendo o Fio de Ouro, porque é que ele é tão fundamental? Acho que se torna mais concreto, né? Assim, traz aos nossos olhos, né? Ao nosso escrever, algo concreto de se fazer, porque senão fica muito ali eu e Deus, e a ação concreta, eu acho que é o agir, o meu agir. Então, eu preciso me comprometer com Deus nessa ação, não é? E a dar passos. Esse dar passos mais concretos, porque senão ficamos só nós ali e Deus. Então, o que é que Deus está me pedindo? Então, eu preciso ter a coragem, por isso que entra a coragem. Deus está me pedindo para eu lembrar daquele fato. Então, eu faço um projeto, eu preciso recordar, eu preciso perguntar às pessoas. Então, isso se torna concreto, né? E em passos concretos. Há uma parte da formação que são convidados a fazer uma lista daquilo que desejamos ver transformados em nós. Vocês fizeram essa lista, porque é que é tão importante e o que é que viram transformado em vocês? Uns fazem, outros não. Fazem mentalmente. No meu caso. Não, a importância da lista é muito
No Fio de Ouro vai ter muito uma parte que vai falar do nosso eu atual e um eu ideal. Então, um desejo de o que é que eu desejo, né? O que é que eu preciso mudar, eu preciso melhorar, o que é que Deus está a iluminar para que eu seja uma pessoa melhor. Aí, concretamente, eu faço uma lista para poder, pronto, dar esses passos, né? Diante do PVP, diante daquilo que eu estou a ver. Então, a lista se torna algo mais concreto ali, pronto, no eu ideal, eu desejo ser uma pessoa melhor, em que aspectos? E aí nós vamos ali elencando essa lista. Como é que foi para ti fazer essa lista? Para mim foi um pouco desafiante, porque na altura que eu fiz eu precisava de um pouco mais de maturidade. Sim. Mas pronto, era muito, eu sentia que ainda precisava aprofundar um pouco mais. No caminho, a minha lista começou a aumentar. Eu disse, então, não tô tão bem como eu imaginava, eu preciso... Sim. E aquilo começou a aumentar. Então, para mim, foi ver que realmente o Fio de Ouro estava a fazer efeito, porque a minha lista era muito pequenininha, eu achava que eu estava quase perfeita. Mas o decorrer do Fio de Ouro, aquela lista começa a aumentar, porque pronto, nós vamos também tendo um olhar de Deus, mas é muito belo, assim, um olhar... Eu acho que eu nunca desejei ser isso, ou eu nunca imaginei ter essa virtude. Eu começo a partir daquele olhar, desejar e ter. Então a lista começa a aumentar. Acho que hoje ainda tem alguns mais, então ela não termina. Também, pelo que eu estou a ver, o Descendo o Filho de Ouro faz-nos sair da superficialidade e faz-nos ter a coragem e a capacidade de olharmos ainda mais para dentro de nós e não termos medo de olhar para dentro de nós e de nos depararmos com aquela que é a nossa verdade, não é? Exatamente. Que isso é extremamente importante. Hoje em dia nós vemos que há pessoas que perderam o sentido das suas vidas, não sabem de onde vêm, para onde vão. O Descendo o Fio de Ouro, fazer este percurso, Deus mostra-nos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Parece fácil, mas não é. Falem-nos sobre isto, porque isto é extremamente importante. Eu lembro-me quando era mais jovem, não é que eu seja muito velha, mas quando era na minha adolescência, que quando eu me deparei com esta situação é que se deu também o clique, em que Deus me mostrou quem eu era, de onde eu vim e para onde vou. Isso é extremamente importante para a pessoa, não é? Isso foi muito impactante para mim, quando eu fiz a formação, porque foi realmente na área da vocação, não é? Que o Senhor trabalhou em mim. E foi aí que eu comecei a perceber toda a caminhada que eu tinha, o porquê dela. As coisas que tinham acontecido, boas e menos boas, tinham agora um sentido. Tinham agora um sentido. E geralmente as pessoas até se focam mais nas coisas menos boas que lhe acontecem, Sim. não é? A tendência é essa. Dá um sentido. Eu passei por isto porque eu agora preciso de dar o meu testemunho. Se eu não tivesse vivido aquela situação, eu agora não estaria aqui, não é? E isso dá sentido às coisas. E é todo esse percurso que é feito. E, portanto, daí muito importante todo esse olhar. O Senhor vai mostrando, parece que vai iluminando. Olha aqui, lembras-te desta situação em que choravas, em que dizias porque é que isto não está a acontecer, agora está aqui a explicação. Ai, que bonito. Imaginem que alguém nos está a ver neste momento e gostaria de fazer esta experiência. O que é que a pessoa tem que fazer para começar este caminho Descendo o Fio de Ouro? Este caminho formativo. Procurar a comunidade católica Shalom. Através do site? O site é internacional, sim. Mas pode nos procurar no Instagram, no Facebook, a nós, Missão de Setúbal, não é? Sim. Missão de Almada. Mas se estiverem na zona de Braga, também poderão procurar a missão em Braga. E a nível internacional, portanto, temos a resposta a nível online. Sim. No Brasil, com certeza, Tem sabem muitas onde. casas de missão. Exatamente. Com que frequência é que vocês costumam fazer os retiros?
Como é que as pessoas vão sabendo das datas, dessas informações? Nós, neste momento, estamos a dar esta formação na Paróquia da Cova da Piedade. Este ano tivemos que reajustar o nosso calendário devido às Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Tivemos aqui que antecipar algumas coisas e prolongar outras. Este ano estamos a programar ter a formação do Fio de Ouro no final do ano, em novembro, por aí. O ano passado tivemos 2 momentos de formação. Sim. E pronto, e estamos abertos a quem quiser nos procurar e já fomos dar esta formação, por exemplo, a Portimão. Já viemos aqui à Canção Nova. Portanto, é uma questão de nos procurarem. Então, se alguém da paróquia, claro, com a autorização do Sr. Padre, não é verdade? Claro. Quiser que a Shalom vá lá dar essa formação a um grupo, entre em contacto convosco e vocês assim se organizam. Exatamente, temos que falar. Tem o Instagram, nós também colocamos quando vamos ter, né, as Sim. formações, colocamos as informações da comunidade, que é o Setúbal, Shalom Setúbal, ou Facebook, Shalom Setúbal, e lá também podem perguntar, tem os contatos, tem todas as informações. Então, já se sabe aí em casa que pode fazer esta formação através da comunidade Shalom, basta entrar no Instagram ou no Facebook, a nossa produção vai pôr em rodapé, e assim ver as datas e informar-se melhor como fazer este caminho. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas antes eu quero saber assim, não tem nada a ver com sendo Fio de Ouro, e a JMJ, como é que vocês estão a organizar aí para a JMJ? Já sei que os missionários Shalom, o ministério vem para cá, não é? Exatamente. Vai ter um aleluia. Vamos pôr toda a malta mexer-se aí. Exatamente. Para nós, com certeza, é uma grande graça, assim, nós nos organizamos porque somos paróquias de acolhimento, né, diocese de acolhimento, para acolher os peregrinos, então a comunidade está um pouco dividida nesse acolhimento e nesse serviço também no nosso evento, que nós realizamos diretamente dentro da jornada, né, nós vamos fazer, num dos festivais da juventude, o Aleluia, que vai ser 3 dias de shows, de teatro, dança. Vai ser um momento de muitas graças e lá também nós vamos ter esses acompanhamentos, né? Vamos ter momentos de confissão, vai ser um mini aleluia. Nós fazemos sempre em toda a jornada esse evento e estamos aí mais um ano com esse desafio, mas cá, né? Graças a Deus. Graças a Deus que seja a primeira em Portugal de muitas. Isso mesmo. De muitos aleluias. É isso. Como fazem no Brasil, que é lindíssimo. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Acho que a gratidão também de estarmos cá, né? A alegria de estarmos cá, mas desejarmos também essa continuação na vida espiritual. Talvez alguns estão no início, outros já estão numa caminhada, mas que o Fio de Ouro, né? Hoje, esse tema que foi abordado, possa também alcançar o desejo, os anseios, as necessidades do vosso coração, assim, mas vale muito a pena, né? Viver esse percurso vale muito a pena, assim. E Deus abençoe. Célia? É não terem medo do que possam vir a descobrir nesta formação, sempre de mão dada com Nossa Senhora e para a frente é que é. É verdade, para a frente é que é o caminho, não é? Como diz o nosso fundador, a vida é caminhar, sou peregrino no amor, vou semear. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Muito obrigada pela vossa presença. Claro que há sempre uma alegria da nossa parte de Canção Nova, porque somos comunidades irmãs. Gostamos muito do vosso fundador. O vosso fundador tem história com o nosso fundador, então sentimos-nos sempre em casa quando estamos convosco. Obrigada pela vossa vinda e estamos a rezar por vocês, pela vossa missão evangelizadora. Rezem também por nós. E você em casa, por que não fazer este percurso de sendo o Fio de Ouro? Vale a pena, tenha coragem, decida-se e avance, dê passos na sua vida espiritual, porque é tão importante, sempre de dentro para fora. Assim me despeço, até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube,
Faça-o já, clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.